Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Ponte e começa agora uma entrevista especial. Nos últimos dias, o Brasil teve cerca de 4.500 focos de incêndio, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Desde o início deste ano, já foram praticamente 107 mil focos, um aumento de 75% em relação ao ano passado. Além de destruir o meio ambiente e também afetar a nossa saúde, o desmatamento também representa uma ameaça real ao futuro do agronegócio e também aos itens da cesta básica. Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, as queimadas registradas no interior nos últimos dias causaram um prejuízo inicial de R$ 1 bilhão a diferentes segmentos da agropecuária paulista. Vamos entender mais esse assunto com o Gustavo Defendi, especialista em inteligência de mercado e negócios. Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Olá, obrigado aí pela oportunidade de estar dividindo com vocês aqui um pouquinho. Gustavo, o assunto realmente é muito sério, né? Nos últimos dias, a atenção está totalmente voltada a esse assunto, porque realmente ele impacta, né, diversos setores, né, da cadeia do nosso país, da cadeia produtiva. Como? Explica pra gente de forma assim mais didática, né? Como que essas queimadas, o desmatamento, ele afeta o agronegócio? Então, acho que o importante é lembrar que a questão do impacto na cadeia como um todo, né? Então, a gente considera como um efeito cascata mesmo, né? Que vai do campo até o consumidor final. A gente tem uma perda de biodiversidade que é muito impactante com as queimadas. A gente começa a ter uma questão de desequilíbrio do ecossistema. Com isso, você consegue ter um aumento de pragas aí nas plantações, né? Ou seja, começa a gerar um alto custo para a utilização de defensivos agrícolas. A fertilidade do solo ela começa a ser afetada, ou seja, uma área que era muito produtiva, ela começa a não ser tão produtiva como antes, né? Na retomada da plantação. Então, temos problema de disponibilidade de água, impacta muito a disponibilidade de água, ou seja, você consegue ter várias regiões que vão ter um custo muito maior de irrigação, né? Ou perda até de produção por causa disso. A gente começa a ter uma dificuldade em relação ao o equilíbrio climático, né? Ou seja, alguns períodos que normalmente se plantavam, se colhia, eles começam a mudar durante o ano e você começa a perder essa janela. Quando você perde a janela, normalmente você perde a questão de produtividade. Ou seja, você menos mercadorias, menos produtos no mercado, que vão gerar o quê? Uma alta demanda de preço, né? Uma alta nos preços, né? Ou seja, tudo isso acaba acarretando o quê? Maior custo de produção. Maior custo de produção chega no consumidor final, né? Chega direto a quem compra lá o produto na gôndola do supermercado e também gera grandes prejuízos aos produtores, que não estavam aguardando, né, essa dificuldade desse momento. Então, é uma cadeia, a cadeia como toda ela acaba sendo afetada, né? Mas quem com certeza vai colher os piores frutos aí vão ser o consumidor final aí na gôndola do supermercado com alta dos preços, né? Só que essas queimadas, muitas delas, né, são realmente criminosas, mas tem também as queimadas controladas, né, que são utilizadas pelo Certo. agronegócio. Mas como isso ele pode acabar tendo um descontrole, né, Gustavo? E aí acontece o que a gente está vendo, muitos falavam, né, da floresta amazônica, das queimadas, do desmatamento que acontecia lá, e isso está afetando o país todo, chegando até aqui o interior de São Paulo. Como eu passei o dado, né, da Secretaria da Agricultura do estado aqui de São Paulo, estima que causa uma perda de R$ 1 bilhão. Então, realmente, a gente está falando de prejuízos, assim, macros, né, em toda a sociedade. Certo. O que a gente olha muito quando a gente fala assim dessa queimada, que ela é existe aquela queimada que é a abertura de área para plantação, né? Que o pessoal utiliza muito aí para poder plantar o fragado, né? Ela com certeza ela já impacta diretamente há alguns anos, né? Toda a questão produtiva e do nosso país, né? Mas vamos dizer assim, hoje o que a gente entende é que o que está acontecendo nesse momento é algo que não é pontual, né? Numa região apenas, como a gente via antes, né?
Foi algo que afetou quase muitas regiões do Brasil ao mesmo tempo, né? Então, quando você pega isso, ou seja, você pega uma cadeia como um todo, muitas vezes a gente tem uma área produtiva em um estado que ela pode suprir a demanda de um outro, né? Se for o caso, pode suprir não na sua totalidade, mas com pelo menos, né, uma grande parte, né, a parte de produção. Hoje, quando a gente vê o que está acontecendo, muitas áreas no país como um todo estão sofrendo. Ou seja, o investimento para você poder recompor isso é muito grande, né? Então a gente tem grandes grupos aí, grandes indústrias, grandes grupos, né, do agro, né, negócio que estão em todo o Brasil. Então imagina para você poder recuperar tudo isso, reinvestir tudo isso, né? Reinvestir nessas áreas degradadas, né? Ou seja, é um impacto muito grande que vai fazer com que o quê? Com que além de você ter menos, né, menos produção, né, que isso vai fazer com que tenha menos produtos, ou seja, a lei da oferta e da procura. Você vai ter um impacto nos preços. Esse é um ponto. O segundo ponto que você vê é assim, o investimento para você recuperar uma área é muito alto e o tempo para você recuperar uma área também ele não é curto. Então, com certeza, a gente precisa, a gente vai ter aí pelo menos em 1, 2, 3 anos aí, vai ter ainda um resquício do que está acontecendo agora, né? A gente consegue medir exatamente? Não consegue ainda. Né? A própria indústria ela já está equalizando isso. Então, por exemplo, uma grande indústria de arroz, ela já começa a olhar, poxa, peraí, será que não é melhor eu segurar um pouquinho o que eu tenho aqui para poder ver se a demanda, né? Como vai ser essa demanda? Os preços vão subir? Né? A gente tem nós temos algumas áreas, alguns grandes produtores que começam a olhar, poxa, eu tenho estoque, será que já vou vender meu estoque ou vou segurar para ganhar mais, né? Então, assim, quando a gente fala que é um efeito cascata, né? Ele chega mesmo na ponta final e por diversos meios, né? Tanto por quem produz, como também por quem está vendendo aí, né? Então, é bem complicado, viu, Théo? Na sua análise, Gustavo, como que poderia ser solucionado, então, esse problema? Hoje, com certeza, tem que ser, acho que o foco principal é ter essa certeza de se está sendo criminoso ou não, né? Como tem se falado, né? Então, acho que tem que focar nisso, de minimizar nesse momento e o que a gente entende que vai ter que ter nesse primeiro momento, vai ter que ter um olhar muito grande para o produtor. Entender quem é essa pessoa, o que ele tem ali, né? Como está a situação dele, alguma coisa relacionada à linha de crédito, alguma coisa que faça com que esse produtor continue a trabalhar e produzir. Esse é um ponto. O segundo ponto pode ser que a gente vai ter que ter algum subsídio em alguns produtos básicos, né? Algum subsídio na cadeia para o quê? A gente está hoje vindo nessa questão da líquida zero na cesta básica, que o governo está trabalhando no paralelo, né? Então, ou seja, a gente está num momento que está, como se diz assim, são muitos fatores que têm que ser analisados ao mesmo tempo. Mas olhar o produtor ali, para que ele continue, que sobreviva e continue trabalhando e produzindo é um ponto, e o outro ponto é na ponta final, é de saber, poxa, como a gente vai conseguir acompanhar se essa oferta e demanda aqui ela está sendo afetada ou não. Se ela estiver sendo afetada, como eu posso subsidiar algo para estabilizar os preços, pelo menos, né? Para não chegar na ponta final, né? Hoje eu acho que são os primeiros pontos que a gente tem que trabalhar. Questão de queimada, a fiscalização tem que ser feita cada vez mais rigorosa, né? Dentro das áreas, em todo o país, né? Que a gente sabe que isso é uma discussão aí política muito grande, né? Mas com certeza a gente sabe que no final quem paga a conta sempre, né? É quem está comprando ali o alimento na ponta final, né? O que é o que mais vai sofrer nesse momento, né? Então eu iria nessas duas linhas. Impacta ainda também os empregos, né, Gustavo? Sim. A gente tem, por exemplo, tem uma indústria, né, no interior de São Paulo que nós estávamos vendo, uma indústria, uma sucroalcooleira que ela teve uma grande área dela que pegou fogo, né? Ou seja, então você pega, para pensar, né, quantos empregos estão ali sendo impactados diretamente. Quando a gente pega uma grande usina, né, uma grande usina, ela normalmente na cidade onde ela está, ela é a maior geradora de emprego, né? Então, ou seja, então você tem ali os empregos indiretos que a gente gera, né, que são gerados, né? Então a gente sabe que isso vai impactar muito, é um impacto muito grande, né? Com Por isso que certeza. eu reafirmo que o nosso entendimento, né, é que tem que ter um olhar principalmente para quem está produzindo, né? Esse pessoal nesse momento vai precisar ter um apoio, né, para poder o quê? Subsidiar de alguma maneira, né, e garantir esses empregos, né, de alguma maneira para o quê? Para não afetar toda uma comunidade. Com Você pega uma cidade certeza. do interior que uma usina sustenta aí 50, 30, 40%
a população, né? Então, como é que você faz nesse caso, né? Então, a gente tem que ter olhar para quem está produzindo, né? Com certeza, Gustavo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise. Foi um prazer falar contigo e a gente espera, claro, que as políticas públicas consigam, então, solucionar esse problema gravíssimo. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, até mais. Até logo. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima. Tchau, tchau.